Olá, colegas. Venho aqui trazer nessa pequena videoaula algumas considerações a respeito da Classificação Internacional de Doenças, a CID-10, complementando assim as discussões que a gente vem fazendo em relação ao outro manual, que é o DSM-5. Aproveitando, inclusive, para poder fazer algumas distinções entre esses dois manuais. Primeiro, que o DSM-5 ele é um manual especificamente de transtornos mentais, enquanto que a CID, a Classificação Internacional de Doenças, é um manual de classificação das mais diversas especialidades médicas, dentre elas também os transtornos mentais. Segundo, que o DSM ele é elaborado pela Associação de Psiquiatria Americana, embora ele tenha um uso globalizado, podemos dizer assim, ou seja, vários países utilizam o DSM-5, já a CID-10 é organizado pela Organização Mundial de Saúde, que congrega um conjunto de países, que é uma entidade aí ligada à ONU. E a CID ela é oficialmente usada no Brasil nos serviços de seguradoras, no Sistema Único de Saúde e também nas pesquisas no campo da saúde. Elas sempre usam como referência a CID-10 e não o DSM-5 no que diz respeito aos transtornos mentais. Embora se perceba que na prática clínica, muitas vezes o DSM ele é tomado como uma referência de diagnóstico, mas só para demarcar que oficialmente o sistema de saúde, das seguradoras de saúde, a referência de diagnósticos e de códigos de doenças utilizadas no Brasil é a CID-10. Fala-se em CID-10 exatamente porque ela se encontra na sua 10ª versão, embora estejamos no momento de elaboração da chamada CID-11, e essa versão, inclusive, em maio desse ano, ela foi apresentada, mas oficialmente cogita-se que ela vai entrar em funcionamento a partir do ano de 2022. Há um ponto que nos interessa mais diretamente, que é as discussões sobre a psicopatologia, destacar que os transtornos mentais eles entram dentro da Classificação Internacional de Doenças na sua 6ª versão, que data de 1948. Então, se a gente considerar a inauguração dos transtornos mentais dentro dessa classificação, nós temos aí apenas 4 versões em que contemplaram as diversas ordens de transtornos mentais. E é dentro das categorias dos transtornos mentais que nos interessa poder analisar a CID-10. E aí nós vamos encontrar esses transtornos mentais identificados pelo código F, que vai de F0 a F9. Então, na sequência, a gente tem o F0 diz respeito aos transtornos mentais de ordem orgânica, que é onde a gente pode encontrar as demências, por exemplo, o mal de Alzheimer, que é um comprometimento orgânico. O F10, que vai de 10 a 19, são os transtornos relacionados à dependência química. O F20 diz respeito aos transtornos das alterações do pensamento, do julgamento, da sensopercepção, são os quadros de esquizofrenia. O F30 diz respeito aos transtornos da afetividade, que é exatamente o que a gente vai ver aí na sequência da disciplina, as alterações da afetividade, que é o nosso próximo tópico. No F40 a gente vai encontrar os transtornos do estresse. O F5 vamos encontrar aí os transtornos relacionados às questões fisiológicas. No F60 nós temos os transtornos ligados à personalidade, as diversas alterações da personalidade. O F80 remete aos transtornos do desenvolvimento, então a gente encontra aí os quadros que no DSM, por exemplo, o TDAH vai estar localizado aí nos quadros dos transtornos do desenvolvimento, assim como também o autismo e as suas diferentes gradações. Já no F90 a gente encontra os transtornos relacionados à infância e adolescência,
como, por exemplo, os transtornos de condutas, que seria algo equivalente aí, próximo do transtorno opositor desafiante, alguma coisa próximo disso, que é uma condição que nós discutimos muito na última aula. Então essas são as categorias, existem as suas várias subdivisões que a gente vai identificando a partir do F20.1, F50.2, enfim, as subdivisões que a gente vai estar exercitando isso ao longo aí das alterações dos processos psicológicos que nós formos estar vendo ao longo da disciplina. Um ponto importante que precisa ser considerado quando a gente fala da CID-10 e o seu uso profissional pelo psicólogo, pela psicóloga, é que muitas vezes as pessoas acham, ou até mesmo alguns profissionais acreditam, que a CID é de uso privativo médico. Isso não é uma verdade. Nós, psicólogas e psicólogos, nós somos facultados o uso da Classificação Internacional de Doenças, mais especificamente no que diz respeito à ordem dos transtornos mentais. Então, nós estamos amparados legalmente pela Resolução 06 de 2019, desse ano. Na verdade, essa resolução ela é uma atualização da anterior, porque é uma resolução que fala da elaboração de documentos pelo profissional, quando ele vai comunicar ou com outro psicólogo, ou com outros profissionais, ou outros serviços de saúde ou educação. Então, existem categorias de documentos, declaração, atestado, relatório. Então, há uma normativa do Conselho Federal de Psicologia que contempla alguns pontos que o psicólogo e a psicóloga precisam considerar. E lá, especificamente, quando a resolução trata do atestado psicológico, ela coloca como facultativo ao profissional o uso dos manuais de diagnósticos, ou seja, tanto a CID-10 quanto o DSM pode sim ser referenciado pela psicóloga e pelo psicólogo na produção, na comunicação com outros profissionais. Ok, colegas, então eu queria só trazer essa videoaula para trazer esses pontos específicos, tendo em vista que não foi possível tratá-los na última aula, para que a gente possa então conhecer esse manual de diagnósticos que é a CID-10. Ao longo da disciplina, volto a dizer, nós vamos fazer o uso mais instrumental, digamos assim, da CID-10, quando a gente for trabalhando as alterações psíquicas. Mas, já nesse primeiro momento, estou propondo uma atividade para a gente circular sobre a identificação de algumas doenças que podem ser contempladas na CID-10. Então, eu oriento a vocês, nesse primeiro momento, a baixar um aplicativo da CID-10, e eu sugiro esse aplicativo aqui especificamente, e conferir pelo e-mail a atividade que eu vou passar para vocês, no sentido de um caso onde há um caso fictício, onde há algumas patologias, algumas doenças, não só de transtornos mentais, de diversas outras doenças, para que a gente possa lá nesse aplicativo identificar qual é o código que remete a essas doenças, ok? Então confira lá o e-mail e a gente se encontra aí nas próximas aulas, dando sequência à nossa discussão.